Olá, meu nome é Francisco e vamos com a continuação do vídeo anterior, na série A Bíblia e Eu, datação da Bíblia, onde, quando e quem escreveu a primeira versão da Bíblia, volume 2. Resumo do primeiro vídeo, a formação do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica. O Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico. Os maiores trechos escritos em aramaico são de Esdras e Daniel. O Novo Testamento foi totalmente escrito em grego. Com o tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em 3 grupos de livros, escritos ainda em hebraico. Nós temos Torá, que é lei, a Guia para os Judeus, que também reúne os primeiros 5 livros da Bíblia. Pentateuco conta a história da criação do mundo por Deus, a chegada do povo judeu em Israel até a morte de Moisés no Monte Nobe. O Monte Nobe, ou Nebo, onde Moisés foi enterrado, fica na Jordânia. É um local sagrado para os cristãos, judeus e muçulmanos. Acreditam ser onde Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer. Ele não chegou lá. Nevim são os profetas. Nesta seção estão os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que são os que escreveram menos. Nevim é a continuação da história do povo judeu e o início da realeza de Israel. O primeiro rei foi Saul e depois Davi. A segunda parte dos Nevim é formada por oráculos dos 3 grandes profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ketubim são os escritos. Reúne os demais livros, entre os quais os Salmos, os Provérbios, Jó, Eclesiastes e também os demais escritos de Esdras, Daniel e Neemias. E os livros de crônicas, que são os últimos do cânone hebraico. Os escritos formam a 3ª seção da Bíblia hebraica, também conhecida como Taná. Esta seção é composta por 11 livros. Entre os livros, os mais conhecidos são os Salmos, os Provérbios e Eclesiastes. Cada livro apresenta uma visão única sobre a vida, a fé e a nossa relação com Deus. As letras iniciais dessas divisões formam o acrônimo Tanakh. Este é o nome que os judeus dão à Bíblia. As origens do Novo Testamento. Segundo historiadores, os evangelhos do Novo Testamento foram compostos por volta do ano 70 depois de Cristo. São as mais antigas que conhecemos e foram encontradas na região onde hoje é o Egito. Essas transcrições foram feitas em papiro na primeira metade do século II. Uma contradição aqui. O ano 70 é do primeiro século. E como as mais antigas são depois da metade do segundo século. Vejam, depois de Cristo a contagem dos anos é crescente. Mas, importante, vou repetir, isso não é importante para desacreditar o livro sagrado. No sacramento, provas não se sobrepõem à fé, porque a fé vem dos resultados que alcançamos na nossa vida, em qualquer época, em qualquer tempo. Comparando com textos milenares, esta é uma transcrição muito precoce, muito cedo. Os manuscritos mais antigos dos ensinamentos de Platão, por exemplo, foram escritos séculos depois da sua morte, em 348, 347 a.C. Esses manuscritos bíblicos eram originalmente em grego, a língua principal da parte oriental do Império Romano. Entendam, Igreja Católica, Igreja Romana. A gente vai falar disso mais tarde. Como os já mencionados textos do Velho Testamento,
Esses foram provavelmente copiados e reproduzidos em todo o Império, reunidos em um único documento que forma o Antigo e o Novo Testamento. Aqui vale destacar que os judeus não adotam o Novo Testamento. A mais antiga versão completa do Novo Testamento, o Codex Sinaiticus, ou Bíblia do Sinai, é datada do ano 400, segundo os historiadores. Já estamos em 400, começou lá no ano 70. É um dos 3 códices remanescentes, que originalmente continham a Bíblia em grego. Os outros 2 são o Codex Vaticanus e o Codex Alexandrinus, são do mesmo período. Alexandrinus vem da cidade de Alexandria, é o mais antigo. Vaticanus recebeu esse nome porque está na Biblioteca do Vaticano. E Sinaiticus é uma referência ao Monte Sinai. Esses códices são uma parte significativa da história da Bíblia e são compostos por manuscritos encontrados entre 325 e 450 depois de Cristo. Nota, Paulo começou lá atrás nos anos 50 e isso se estendeu até os anos 450 depois de Cristo. As traduções e transcrições desses manuscritos formam a base do Antigo e do Novo Testamento. Na verdade, são as versões mais difundidas do livro sagrado. Agora, vamos rever como foi o processo de composição da Bíblia. Os livros do Novo Testamento, onde os registros foram encontrados entre os séculos I e II depois de Cristo, podem ser datados com alguma confiança. Mas as datas de muitos dos textos da Bíblia em hebraico são difíceis de estabelecer, porque em sua maioria foram passados pelas gerações em forma de poesia e na confiabilidade de alguns homens que possuíam a habilidade de memorizar o texto. Essa herança não foi tratada para se saber por quantas gerações esses poemas foram passados. Historiadores os colocam dentro do primeiro milênio antes de Cristo, embora haja grande incerteza quanto ao século em alguns deles. O primeiro calendário foi criado na Mesopotâmia por volta do ano 2700 a.C. Os egípcios criaram um calendário também, um calendário solar, em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Os judeus adotaram o calendário sumério, que foi criado em 2100 a.C. e depois alterado pelos caldeus. Os caldeus foram um povo semita que habitou a região do sul da Mesopotâmia. O povo semita é um grupo étnico e linguístico que acredita ser descendente de Sem, o filho de Noé. Aqui já aparece a primeira divergência. Se o calendário da Mesopotâmia tem registro de 2700 antes de Cristo, por que o povo semita que vivia ao sul da Mesopotâmia criou outro? Ou será o mesmo e a datação está equivocada? Bom, é uma dúvida. Aqui estranhamos a falta da datação dos registros, visto que já existiam calendários. Porque por estas razões, ou intenções, não tão boas, ficou difícil a precisão da datação dos primeiros registros da Bíblia. Finalizando, os manuscritos mais antigos. O fragmento mais antigo conhecido do texto da Torá, as leis, é um cântico de boa sorte. Os textos mais antigos e completos, ou quase completos, são os pergaminhos do Mar Morto. De meados do século II a.C. ao século I depois de Cristo. Os pergaminhos contêm quase todos os livros do Tanakh, a Bíblia dos judeus, o Torá, embora nem todos estejam completos. Não vamos dedicar a entender isso. Basta seguir o Senhor. Paz na terra a todos que têm boa vontade. E
Se vocês estão gostando, estou lembrando, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal. Até o próximo.